Qual a surpresa que Silvio Santos deixou para os filhos de Hugo Sérgio Marques Abravanel? O sétimo filho de Silvio Santos, reconhecido na época pelo STF como herdeiro de Silvio, já que o exame de DNA foi recusado. Silvio Santos era extremamente generoso e jamais deixaria um filho desamparado. O que ele fez surpreendeu a todos, até a família. E ainda, o Dr. Victor Dornelas, médico de Silvio Santos, fez novas revelações sobre o que aconteceu momentos antes da partida de Silvio. Além disso, duas pessoas muito próximas de Silvio Santos resolveram quebrar o silêncio e falaram algo que surpreendeu os fãs. E ainda, Silvio Santos ganhará uma homenagem que ficará eternizada para sempre. Acompanhe essas e outras informações impressionantes, que alcançam até mesmo o campeão do BBB, Davi Brito, que precisou cancelar contratos de trabalho devido a uma coisa ligada a Silvio Santos. Várias curiosidades sobre a vida de Silvio Santos foram à tona após a despedida do apresentador no último sábado. Inclusive, o caso de Hugo Sérgio Marques, um gaúcho que, em 2005, entrou na justiça com um pedido de reconhecimento de paternidade de Silvio Santos. O rapaz alegava ser fruto de um caso que Silvio teria tido antes de ficar famoso e exigiu que um exame de DNA fosse feito. Como as especulações de paternidade entre as grandes estrelas não era novidade, Silvio não se pronunciou sobre o assunto e recusou o exame. Porém, Hugo não desistiria tão cedo. O pedido foi parar na Suprema Corte e o STF exigiu que o exame fosse feito. Silvio não realizou e, pela justiça, a recusa se torna a confirmação. Portanto, no ano de 2005, a justiça reconheceu que Hugo Sérgio Marques era filho legítimo do comunicador, mesmo sem a realização de um exame para justificar a paternidade. Assim, Hugo adotou o nome de Hugo Sérgio Marques Abravanel. Silvio procurou Hugo anos depois para manter contato. Silvio decidiu realizar o teste em sigilo. O apresentador colocou o sétimo filho no testamento. Antes de ter essas respostas, é importante lembrar que Hugo Sérgio faleceu em 2015, 10 anos após o reconhecimento da paternidade pela justiça. Advogados questionam se isso pode causar mudança no testamento e nas repartições da herança. Isso porque um detalhe pode mudar os rumos dessa história. Mas para dizer que detalhe é esse, precisamos falar do que o Dr. Victor Dornelas, médico que cuidou de Silvio Santos em seus últimos momentos, disse. O geriatra revelou com exclusividade todos os detalhes da passagem do apresentador, principalmente os segundos em que ele descansou. Uma passagem serena e digna. Foi o que nos contou o médico que estava de plantão no último sábado. De acordo com Victor, ele fazia visitas frequentes para Silvio e tinha longas conversas. Emocionado, o doutor disse: "Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a resposta, e de bônus, outra lição." Em um dos últimos conselhos em vida, Silvio falou: "Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu. Mas a família é muito importante, Dr. Victor. Não se esqueça." Hoje, Silvio Santos repousa ao lado de seu irmão mais novo, Leon Abravanel, que se tornou Léo Santos. Léo também era apresentador
e chegou a trabalhar em diversos programas junto com o seu irmão, na década de 60, 70 e 80. De acordo com uma reportagem da UOL, Léo Santos era meio duro, sem jogo de cintura para apresentar programas. A revista também o descreve como esforçado, porém, sem o mesmo carisma de Silvio. Em 1982, Léo conquistou o seu maior feito ao lado de Silvio Santos, em que foi o primeiro a anunciar na televisão a triste partida de Elis Regina. O furo de reportagem foi uma vitória para Léo, que ele não pôde comemorar por muito tempo, já que um mês depois, Léo Abravanel também nos deixou. Acreditamos que Silvio está no céu junto com o seu irmão Leon e com Hugo Sérgio, o seu suposto filho. Mesmo falecido desde 2015, Hugo Sérgio deixou herdeiros. O homem era pai de 2 filhos, que, de acordo com as especulações, também são netos de Silvio Santos. Será que os netos, filhos de Sérgio, têm algum contato com as outras filhas de Silvio e o restante da família Abravanel? Será que as pessoas mais próximas de Silvio têm a resposta por trás desse caso? Uma delas é Liminha, já conhecido pelo público e amigo próximo de Silvio Santos. Liminha foi assistente de palco de Silvio Santos por diversas décadas, e em sua última homenagem, revelou detalhes de uma cena icônica da televisão brasileira. No começo dos anos 90, Silvio trouxe ao palco um tanque de água para usar em uma de suas dinâmicas, em que o participante subiria em uma estrutura em cima do tanque, e se errasse a pergunta, cairia dentro. O dono do projeto quis experimentar ele mesmo, e então, Silvio subiu em cima da estrutura. Liminha aproveitou o momento para tirar um sorriso do público e puxou a alavanca, levando o apresentador a tomar um banho. Pela primeira vez, Liminha confessou que foi ele quem puxou a alavanca e contou. Depois da gravação, ele foi para o camarim, tomou banho, me encontrou no corredor e falou: ficou muito bom. Mas o que aconteceu? Respondi: sei lá, Silvio. E ele seguiu falando que tinha ficado muito bom, e me olhava com cara de quem pergunta: tem certeza? Liminha não foi o único dono de uma cena que marcou o programa Silvio Santos para sempre. Em 2015, uma moça chamada Ana Lívia participou da plateia no programa de domingo e foi chamada ao palco. A jovem ficou nacionalmente conhecida por sua risada bem característica e por ter feito Silvio Santos cair na gargalhada naquele dia. Em uma postagem nas redes sociais, Ana Luísa chama Silvio de vozinho querido e diz: sentindo a sua partida, mas com uma mistura de tristeza, saudade, amor e gratidão. Porém, mesmo com todas essas homenagens, o público sentiu falta de alguma fala de Raquel Sherazade, que foi âncora do principal jornal do SBT durante anos. Pra quem não se recorda, na edição do Troféu Imprensa de 2017, Raquel recebeu um prêmio, e durante o seu discurso, Silvio chamou sua atenção por conta das opiniões polêmicas que ela dava durante o programa. Raquel foi demitida no mesmo ano, e desde então não mencionou mais o nome do apresentador. Desde a ida de Silvio, o público espera a homenagem de Raquel, que até então não disse nada sobre o assunto e fez um post onde diz: é um privilégio não se encaixar. Na legenda, Raquel escreveu: e você, segue a manada ou faz o seu próprio caminho? Muitos interpretaram a postagem de Raquel como uma possível indireta à partida de Silvio. Mas e você? O que acha? O que podemos ter certeza é que, entre todas essas homenagens, sem dúvida, a da Prefeitura do Rio de Janeiro foi a mais emocionante. O prefeito da capital carioca, Eduardo Paes, reagiu em uma publicação em que um homem diz:
Venho sugerir que a Prefeitura do Rio de Janeiro faça uma homenagem ao Silvio Santos, colocando uma estátua dele em frente aos Arcos da Lapa. Será um tributo ao maior de todos os apresentadores. Com esse tributo, irá revitalizar a Lapa, levando turismo e alegria a todos. Você visitaria a estátua do maior ícone da televisão brasileira para registrar o momento e prestar suas devidas homenagens? Sem dúvida, a partida do apresentador ficará marcada na história de centenas de brasileiros, inclusive a do campeão do BBB 24, Davi Brito, que afirmou em suas redes sociais que teve compromissos desmarcados por conta da despedida do apresentador. Davi teria uma entrevista agendada com a Rede Record, mas a emissora decidiu adiar a participação de Davi por conta do ocorrido. Em suas redes sociais, o ex-BBB falou: "Em respeito a essa situação que aconteceu agora, em respeito aos familiares, a Record acabou cancelando esse podcast que iria acontecer. E é em respeito, tá, gente?" Mesmo após a despedida, algumas questões ficaram em aberto até então, principalmente se tratando dos dois netos de Silvio Santos, filhos do gaúcho Hugo Marques, rapaz que alegou ser filho de Silvio. Quando ainda estava em vida, Hugo contou que a sua mãe abriu o jogo com ele na década de 80 e revelou ter tido um caso com Silvio Santos em Porto Alegre, antes da fama dele se tornar nacional. Porém, só em 1996 que o rapaz decidiu procurar a justiça e, como dito acima, conseguiu o reconhecimento da paternidade 9 anos depois. Hoje, Silvio deixa essas questões junto com um reinado eterno na televisão e uma saudade sem fim. Clique no vídeo que está aparecendo para você aí na tela e clique no botão de gostei.